E o horizonte do Evangelho é o amor e o serviço sem limites. Peçamos perdão ao Senhor das nossas faltas e imploremos de Deus a sua misericórdia. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, fortaleza dos que esperam em vós, atendei propício as nossas súplicas. E como sem vós nada pode a fraqueza humana, concedei-nos sempre o auxílio da vossa graça, para que as nossas vontades e ações vos sejam agradáveis, no cumprimento fiel dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, como colaboradores de Deus, nós vos exortamos a que não recebais em vão a sua graça, porque ele diz: no tempo favorável eu te ouvi, no dia da salvação vim em teu auxílio. Este é o tempo favorável, este é o dia da salvação. Evitamos dar qualquer motivo de escândalo para que o nosso ministério não seja desacreditado, mas mostramo-nos em tudo como ministros de Deus, com grande perseverança nas tribulações, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nos tumultos, nas prisões, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Pela pureza, pela sabedoria, pela paciência, pela bondade, pelo espírito de santidade, pela caridade sem fingimento, pela palavra da verdade, pelo poder de Deus, pelas armas ofensivas e defensivas da justiça, na hora e na ignomínia, na difamação e na boa fama. Somos considerados como impostores, embora verdadeiros,
como desconhecidos, embora bem conhecidos, como agonizantes, embora estejamos com vida, como condenados, mas livres da morte, como tristes, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como não tendo nada, mas possuindo tudo. Palavra do Senhor. Diante do
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes que foi dito aos antigos: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, digo-vos: não resistais ao homem mau, mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser levar-te ao tribunal para ficar com a tua túnica, deixa-lhe também o manto. Se alguém te obrigar a acompanhá-lo durante 1 milha, acompanha-o durante 2. Dá a quem te pedir e não voltes as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros padres, amadíssimos irmãos e irmãs, disponhamos agora o nosso coração a acolher a palavra de Deus que hoje nos foi proclamada. Começaria pelo texto da segunda carta aos Coríntios, que hoje nos foi lido. Paulo continua a fazer a apologia do seu ministério apostólico. E hoje diz-nos acerca desse ministério apostólico duas coisas muito importantes. O ministério apostólico é o ministério do anúncio. Este ministério do anúncio é dizer também: este é o tempo favorável, este é o dia da salvação. Algo que na primitiva aliança, na primeira aliança, se propunha apenas para o fim dos tempos, para a vinda gloriosa do Messias e para a restauração dos tempos novos para Israel. Na forma de conceber as coisas a partir de Jesus, hoje é o tempo favorável, hoje é o dia da salvação. Na medida em que Deus, em seu Filho Jesus Cristo, atualiza a sua presença, oferece-nos estes dons que estão presentes na história e que abraçam a história, mas que nos abrem o caminho e o horizonte da eternidade. O cristão não olha apenas para um futuro, para um além. Olha para um aquém que se dirige para a plenitude de Deus. Hoje, aqui, agora, nesta celebração da Eucaristia, que é o sinal máximo desse tempo favorável, desse dia de salvação, porque o mistério de Deus, o mistério da salvação realizado em Jesus Cristo, acontece de novo na celebração da Eucaristia. Hoje realiza-se a ação de Deus. Não amanhã, não ontem, hoje. Na história em que eu vivo, no mundo em que eu vivo, na sociedade em que eu estou, também a obra da salvação vai germinando, certamente como uma semente, para lembrar as parábolas do Evangelho, mas vai-se realizando ou está a realizar-se já. Se nós percebêssemos que a eternidade começa agora, se nós percebêssemos que o horizonte do definitivo de Deus já acontece na história, teríamos uma outra visão do mundo em que vivemos e abordaríamos a vida de uma outra maneira. Mas há um segundo ensinamento que Paulo nos deixa, que eu gosto muito, que são estas antíteses, quer dizer, frases em que há oposição. São Paulo vai dizendo que o ministério apostólico tem todas as características exteriormente de uma coisa falhada. Já foi assim com a cruz de Jesus. Parece que tudo falhou. O
O ministério apostólico é muito próximo de uma outra imagem do Antigo Testamento, que é do servo sofredor, que em nome do povo se deixa ir como cordeiro levado ao matadouro, sem força, sem poder, sem ostentação. E Paulo, através destas imagens, não temos nada e temos tudo. Somos vistos como tristes e a alegria não deixa de brotar dos nossos corações. Somos desprezados e nós somos ao mesmo tempo bem conhecidos da parte de Deus. O ministério apostólico apresenta-se no tempo presente com a fragilidade própria que o próprio Jesus assumiu na sua vida e com a fragilidade própria dos ministros que somos nós que a anunciamos. Exteriormente, gente frágil, exteriormente, gente condenada, interiormente, gente vencedora, porque vence a partir da palavra de Jesus. Gosto muito particularmente da última antítese. Nihil habentes et omnia possidentes. Não tendo nada, temos tudo. De facto, o ministério apostólico e o nosso ministério é de gente que não tem nada, mas tem o tudo do amor de Deus, que dá consolação, força e sentido ao nosso ministério. Estou a falar do ministério certamente ordenado, mas de um certo ministério ao qual ou do qual todos os cristãos participam. Não temos nada e, no entanto, possuímos tudo. Do texto do Evangelho. O texto do Evangelho continua o Sermão da Montanha, a partir da versão de São Mateus. E hoje, mais uma vez, é também por antíteses que Mateus nos explica um conjunto de ideias, ou sobretudo que nos apresenta o sentido da moral cristã. A moral cristã não está balizada, tenho que fazer isto e tenho que evitar aquilo. O sentido da moral cristã vai muito mais além. É o dar tudo. Se alguém te pede para caminhar uma légua, caminha com ele 2. Se alguém te pede a capa, dá-lhe também o manto. Não negues àquele que te pede. Possivelmente, esta moral que é tão exigente porque é abrangente e não se reduz a uma concretez em gestos. Ela ultrapassa os nossos gestos. Ela não está balizada por qualquer preceito moral. Esta versão do Evangelho, esta palavra do Evangelho diz-nos que nós temos que dar tudo. Tudo. Temos que dar o máximo e não o mínimo. Temos que amar sobre todas as coisas e deitar de lado tudo aquilo que, embora pareça correto, não é sinal de amor. O Sermão da Montanha é um grande sermão, é uma grande lição de teologia moral para nós. Qual é o fundamento da teologia moral cristã? É o amor que dá tudo até ao fim e que, por isso, não tem limites. Alguém escrevia, um padre que eu gosto muito, já morreu, claro, há muitos anos, ele tinha como lema de vida: amavo nunquam satis, nunca amarei o suficiente, nunca darei de mim o suficiente. Tenho sempre um horizonte para o qual devo avançar, que é o horizonte de quem dá tudo por amor. E essa é a moral cristã, nunca completa naquilo que nós fazemos.
Irmãos e irmãs, a escola de Jesus Cristo não é a escola do castigo e da vingança, mas de amor, de humildade, de perdão e de bondade. Peçamos ao Senhor que nos aceite como discípulos, dizendo: convertei-nos, Senhor, ao Evangelho. Para que os filhos da Igreja e os cidadãos de cada país ponham de parte a lei da vingança de talião e se orientem pela lei do amor de Jesus Cristo, oremos. Para que os bispos, os presbíteros e os diáconos se mostrem em tudo servidores do povo de Deus, na alegria e na tristeza pela palavra e pela bondade, oremos. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Para que os ministros do Evangelho exortem os fiéis a não receberem em vão a graça de Deus e a salvação, que os visitam de forma humilde e inesperada, oremos. Para que os discípulos de Jesus sejam capazes de responder às ofensas, às injúrias e às violências, com o perdão, a indulgência e a mansidão, oremos. Para que as famílias das comunidades paroquiais sejam escolas onde se vivam, respeitem e transmitam os valores de que Jesus nos ensinou, oremos. Senhor Jesus, único Mestre verdadeiro, concedei-nos a graça de acolher as vossas palavras, na certeza de que o perdão é mais forte do que a violência. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que pelo pão e pelo vinho apresentados ao vosso altar, dais ao género humano o alimento que o sustenta e o sacramento que o renova. Fazei que nunca falte este auxílio ao nosso corpo e à nossa alma, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Nele quiseste instaurar todas as coisas e a todos destes a graça de participar da sua plenitude. Sendo ele de condição divina, aniquilou-se a si próprio e pelo sangue derramado na cruz deu a paz a todo o universo. Por isso foi exaltado sobre todas as criaturas e tornou-se para todos os que lhe obedecem fonte de salvação eterna. Por ele, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam, o céu e a terra proclamam a vossa glória, a vossa glória. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir
nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão XIV e o nosso Bispo José, e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Unidos a Cristo pelo Espírito Santo, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
que entreis em morada, mas deu a palavra e serei salvo.
Fazei, Senhor, que a sagrada comunhão nos vossos mistérios, sinal da nossa união convosco, realize a unidade na vossa Igreja